Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, ele que vai comandar o TCE em sua 53ª mesa, não é? E a gente vai discorrer sobre alguns assuntos, inclusive eu tenho aqui em minhas mãos aqui o planejamento estratégico 2016-2017. Sobre esse planejamento a gente vai falar, não é? Está bem esmiuçado, bem detalhado, e a gente vai conversar aqui com o conselheiro Antônio Joaquim, que já nos deu a graça de nos conceder entrevistas no Conexão Poder, mas agora aqui no Repórter MT. Está aqui, ó. Conselheiro, bem-vindo aqui, bom 2016 para o senhor, para a sua gestão, não é, que se inicia nesse biênio em 2016. Afinal de contas, o que é o planejamento estratégico 2016-2021, aliás, o que consta desse planejamento que não constaram nas 52 outras edições, ou mesas? Então, primeiro, saúde a você, a todos os telespectadores, né? Um ano novo bastante feliz aí, com saúde para todos. O grande diferencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso é este aqui, o planejamento estratégico. Na verdade, de 2016 a 2021. São 6 anos. Desde 2005, essa é a terceira versão, então nós estamos entrando 12 anos e agora mais 6, finalizará 18 anos esse planejamento. Significa, por isso que eu digo que é o grande diferencial, significa que você estuda junto com todos os membros do tribunal, técnicos e conselheiros substitutos, significa que você define o que você vai fazer nos próximos 6 anos, com clareza, com bastante, inclusive, componente político do ponto de vista institucional. Assim, para que serve o tribunal, qual é o nosso caminho, como nós vamos melhorar, então nós vamos fazer isso nessa área, naquela área. Isso significa que o presidente do tribunal se submete a isto aqui. Não há uma... É uma cartilha, uma bíblia, na verdade. Uma bíblia, exatamente, você traduziu bem, é uma bíblia. Então não adianta o presidente Antônio Joaquim querer inventar coisas. Nós, claro, cada presidente tem um estilo pessoal, tem uma forma, mas a essência do caminho é esse, é um caminho que você segue orientado no planejamento estratégico. Então é uma diferença extremamente importante que propiciou o tribunal hoje, como vocês sabem, é considerado o Tribunal de Mato Grosso um dos melhores tribunais do Brasil, porque nós estamos perseguindo esse planejamento há 12 anos. E isso significa que o Brasil inteiro, se todas as instituições tivessem esta responsabilidade, né, esse comprometimento de se planejar antes de executar, o país era outro do ponto de vista da qualidade do serviço público, não tenham dúvida disso. Como encurtar aí a distância entre o discurso e a prática quando se fala de planejamento estratégico? Você executá-lo da forma que você elaborou, porque planejamento significa planejar, executar e avaliar. Essa é a grande questão, é o tal do PDCA. Você planeja, executa e avalia se a execução está de acordo com o que você estabeleceu. Não estando, quer dizer, a chamada não conformidade, você vai ter que se adequar e cumprir e chegar na conformidade. Aí tem que ter um monitoramento permanente, homem a homem, mano a mano, para saber aquilo que... Permanente, porque diferente de um planejamento que é feito por pessoas de fora da organização, fica aquela coisa bonita, mas não há... Primeiro que não houve um debate, né, de comprometimento entre aqueles que irão executar aquilo, né, uma coisa que veio de fora. Fica totalmente sem legitimidade. E segundo, não se acompanha. Então está aquilo ali na mesa, mas você vai lá olhar o que foi feito. Não foi feito nada. Então, planejamento só funciona com essas componentes sendo executadas no dia a dia, né? Planeja, executa, avalia e corrige. Bom, eu vi no seu discurso, não é, e na sua defesa que... Minha defesa de quê, Paulo? Não, na sua defesa no seu planejamento para o discurso, né, de trabalho para os próximos 2 anos aí, que o senhor defende aí que a população participa de forma mais veemente, não é, da gestão. Sem dúvida.
como participar, como denunciar, como investigar, sendo que isso pode suscitar, se não for bem feito, numa indústria aí, numa avalanche aí de denuncismo. Denuncismo. Pois é, então aqui está contemplado no planejamento estratégico essa questão. Hoje já funciona no Tribunal de Contas a recepção de muitas denúncias através da ouvidoria, né, ou por e-mail, ou por fax, ou por telefone. Já ocorreu de afastamento de prefeitos serem executados por denúncias que foram feitas ao Tribunal de Contas. Neste planejamento, nós decidimos mudar, né, a questão das denúncias no sentido de dar um foco muito maior, muito mais relevante a esse processo de denúncia. Nós temos esse cuidado, a denúncia só é levada à frente depois dela ser avaliada e ser auditada, vamos dizer assim, para saber se tem fundamentos a denúncia. O tribunal não pode ser instrumento de intrigas políticas, né, intrigas de denúncias por problemas pessoais. Então, tem que ter fundamento a denúncia. Tanto é que não precisa nem ter assinatura, pode ser uma denúncia anônima. Desde que, tendo fundamento, ela vai ser assumida pelo tribunal e os auditores ficarão em cima dessa denúncia. Então, o planejamento atual vai dar um foco muito maior, vai colocar muito mais auditores, muito mais pessoas envolvidas nas respostas mais rápidas. A ouvidoria é muito pouco, o conselheiro Antônio Joaquim, como ferramenta, como instrumento para a população participar desse trabalho, investigando, denunciando. Não haveria que ter aí outros instrumentos, outros mecanismos, telefones, site, para que as pessoas possam fazer esse tipo de denúncia? Primeiro é o seguinte, a ouvidoria é suficiente. A ouvidoria é uma coisa assim, fantástica quando funciona. Ela é a democracia direta. É um canal direto. É um canal direto, ela não precisa de intermediário. E na ouvidoria tem todos esses instrumentos que você citou. Você tem fax, você tem e-mail, você tem telefone, você tem carta. Não é pouco divulgado isso, então? Nós divulgamos muito, só que nós não estamos conseguindo chegar, porque nós divulgamos no nosso site. Agora vamos tentar colocar isso mais nos sites comerciais. Nós temos tentado, porque o tribunal tem 8 anos que trabalha, Paulo, num programa chamado Consciência Cidadã. É um programa de estimular a participação das pessoas, cidadania. E estimula oferecendo esses canais de denúncia, de recepção de denúncia, de participação, estimula oferecendo cursos de capacitação de membros de conselhos de políticas públicas, aqueles conselhos de educação, de saúde, que não funcionam na grande maioria da cidade. Nós estamos capacitando os membros para dizer, olha, vocês têm que estar você é conselheiro do Conselho de Saúde do município X, você tem que saber que nessa função você tem esses deveres. E nós temos 82 horas dadas pela Universidade de Mato Grosso para explicar, para capacitar esse cidadão. Então, a ouvidoria é suficiente. O que é preciso é uma participação maior da sociedade. E eu sempre digo o seguinte, o Brasil só vai melhorar, e isso é uma verdade. Não existe salvadores da pátria. Não esperem os Fidel Castro da vida, os Hugo Chávez, os Kirchner da vida, que não vai resolver problema. O Brasil só vai realmente dar um salto de qualidade na sua vida pública, nos seus serviços públicos, quando todos os 3 setores de controle da democracia, porque a democracia não existe sem controle, estiverem funcionando adequadamente. Controle externo, que é o nosso, que é os órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público, Justiça. Controle interno, que é previsto na Constituição Federal, Constituição Estadual, que são membros concursados dentro dos órgãos para ajudarem os gestores a errar o menos possível, e o controle social, que é o maior de todos, que é o do cidadão, das pessoas. Esse é o maior de todos, controle social, controle externo e controle interno. O controle social já ocorre na prática quando há a eleição, é o maior dos controles sociais. O sujeito vai lá e vota, ele está fazendo o controle social maior dele. Mas o que ocorre no Brasil? O cara vota, é obrigado e depois some do dia a dia da gestão pública brasileira. E aí eu considero que só vamos ter maturidade e melhoria da qualidade de serviço quando as pessoas entenderem que, além de votar, é preciso acompanhar
a execução das políticas públicas no seu dia a dia. Então, aí vamos falar sobre o controle externo, porque esse é um modelo que é usado muito aqui na América Latina, na Europa também. Os Estados Unidos, por exemplo, não usa a figura do Tribunal de Contas, por exemplo, né? Usa auditor geral, salvo engano. Lá é um sistema de controle diferenciado, porque é tipo uma empresa que faz o controle da gestão pública, não é um órgão como o nosso, um órgão público, é um tipo de uma empresa de auditoria. Mas é um controle externo. Sim, que eles fazem também. É um controle externo, mas não tem as características de instituições como a nossa. Eu acredito, e cada um tem seu modelo, os Estados Unidos tem uma sociedade muito mais politizada do ponto de vista de consciência cidadã. As pessoas dizem o seguinte, nos Estados Unidos tem uma grande diferença. Quando as pessoas falam assim, o que eles vão fazer, o que eles, o governo, vão fazer. Lá não. O que nós vamos fazer? Porque o governo somos nós. Nós que escolhemos o governo, nós somos responsáveis por ele. Então, não é que eles vão fazer, o que nós vamos fazer. Primeiro, por exemplo, para derrubar um governo, para mudar um governo que não está legal. O que nós vamos fazer. Então, assim, eu acho que esse tipo que funciona na Europa, que funciona aqui, funciona em outros países, na Ásia também, me parece que desse modelo, é um modelo mais adequado. É um modelo que tem uma característica de vitalicidade, mais independente. Então, funcionando bem, funciona. Mas não adianta somente esse modelo. O controle social, o cidadão, a cidadania é que vai resolver. E qual que é a diferença do Tribunal, para o Tribunal de Contas, qual é a diferença entre competência do Tribunal de Contas, atribuição do Tribunal de Contas e função do Tribunal de Contas? O cidadão, ele vai ajudar em que fator desses aí, em que esfera dessas três que eu falei? Primeiro, o cidadão ajudaria bastante se ele participasse, por exemplo, da escolha das políticas públicas, que seria o início do processo. Aonde ocorre isso? Na hora de votar os orçamentos. As audiências públicas. As audiências públicas, né, a participação efetiva nesse debate, porque eu digo assim, o que são políticas públicas? São a essência da gestão. É como se vai gastar o dinheiro arrecadado e pago por todos nós. Então, na hora do debate do orçamento, como tudo é finito, existe um mundo real, os recursos são finitos, é essa hora que é o debate da responsabilidade. A Prefeitura de Cuiabá tem um orçamento em torno de 2,4 bilhões de reais. Isso significa, descontadas obrigações que não podem sair da responsabilidade daquele gasto, por exemplo, pessoal, encargos e tudo mais, e mais o que se gasta na saúde e educação, que é limites constitucionais, significa que é uma sobra aí que não passa de 8% a 10% para investimento. Então, do ponto de vista do seu orçamento direto, pode ter convênios com o governo federal. Dinheiro novo, mas no orçamento não passa de 10%, de 7% a 10%. Nós estamos falando em 2,4 bilhões, então estamos falando em 240 milhões. Então é isso que é o real, é isso que tem que debater na hora das audiências, com a Câmara, com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo, o que se fará com esses recursos. Essa é a participação do cidadão. Orçamento participativo. Exatamente, porque aí é o mundo real, aí não é expectativa falsa, não é como a campanha da Dilma, por exemplo, que vendeu ilusões, que vendeu lote na lua. Quer dizer, por quê? Porque não se discutiu isso de forma consequente. Aí, tipo assim, eu vou fazer isto e aquilo, mas com qual recurso? Porque é finito o recurso. Então, o planejamento ajuda nessa questão para você estabelecer como vai gastar, em que vai gastar e em que não vai gastar. A grande questão é dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu não posso. É impopular. Claro, mas essa é a forma. Então, o cidadão participa começando daí. Segundo, votado isto, quem vota é o Poder Legislativo. Tem que ter um processo democrático. No caso do município, os vereadores, no caso do Estado, os deputados estaduais, no caso do governo federal, o Congresso. Votado, escolhidas as políticas públicas, aí que eu digo, aí é preciso que o cidadão acompanhe a execução. Está executando aquilo que foi aprovado ou não? Claro que nós estamos acompanhando como instituição de controle e fiscalização, mas se você não acompanha no geral,
Nós não damos conta, não há como Mas você como dar acompanhar, conselheiro Antônio conta. Joaquim? Através de denúncias. Se você tem lá, você sabe do orçamento, Para eu sabe o que denunciar, vai fazer. tem que ter informação. Tem uma lei de acesso à informação mas que ela não é nem... Mas tudo é um conjunto, Paulo. Tudo é um conjunto. na prática. Tudo é uma conquista. Tudo é uma conquista. Nós estamos avançando. A lei de transparência nossa é uma das melhores do mundo. Mas ela não está sendo executada. Mas aí que tá o tribunal diferença. está fazendo auditoria. Aquilo que eu falei para o senhor entre prática e a distância entre prática Mas e... enquanto as discurso. pessoas não exigirem a execução, não vai ser executado. Nós estamos concluindo uma auditoria, daqui a uns dias será divulgado, nos 30 maiores municípios de Mato Grosso. Mas de antemão já te digo, não há um que cumpre a lei na inteireza. Uns cumprem um pouco mais, uns cumprem um pouco menos. Não há nenhum que cumpre na inteireza. Mas nós vamos divulgar isso e estamos fazendo um apelo ao Poder Legislativo, os vereadores, para ajudar a fiscalizar, mas o cidadão precisa ajudar, precisa participar. Então, assim, nós estamos num processo, a Lei de Acesso à Informação fez 3 anos agora. Em alguns países demorou 10 anos para ela virar uma realidade. Espero que no Brasil não demore tanto, mas é preciso que participe. Então, aonde tem essa informação? O que o tribunal se preocupa com esse programa Consciência Cidadã? É dar informação da gestão pública. Nós temos todas as informações da gestão pública no portal. Lá no portal Transparência tem os balancetes mensais de todas as prefeituras de Mato Grosso, de todo o estado de Mato Grosso. É preciso que as pessoas entrem e se informem e denunciem. Não fica muito escondido isso? Volta a bater naquela tecla Paulo, da difusão dessas informações. Porque mas nem sabe todo mundo sabe tem que eu acesso digo? à internet. E, sobretudo, Sabe para que eu entrar digo? num site técnico, não é? O site do TCE, por mais que você trabalhe ele... Mas é o que nós temos. Veja bem, eu diria o seguinte, por que a Rede Globo, a Rede Bandeirantes, todo o sistema de televisão do Brasil não dá mais tempo para isso? A audiência pública do orçamento do Estado de Mato Grosso seria a primeira notícia do MTTV. Aonde vai ser, como vai ser o debate. A audiência pública do Congresso, do orçamento do governo federal devia ser do Jornal Nacional, Notícias do Jornal Nacional, da Globo. Então, o que o tribunal pode fazer? O tribunal, o que ele tem disponível é o seu site e aqueles contatos que você pode fazer para divulgar. Sim, sim. Agora, infelizmente, dá-se 15 minutos de notícia no Jornal Nacional sobre futebol. Dá mais uns 15 minutos sobre religião. Dá mais sobre o problema das desgraças dos showbiz também. Do showbiz. Então é preciso que, de alguma forma, inclusive esses sites, como agora é esse novo modelo de comunicação, vai nos ajudar muito a ajudar essa divulgação. Porque essa juventude toda, elas estão muito comprometidas ou muito vinculadas a esse tipo de comunicação alternativa. Uhum. Então, vai nos ajudar bastante o TSE não pode fazer muita coisa além daquilo que ele tem, né? Mas estamos falando aqui de quem? O senhor falou aí de 30 prefeituras que estariam descumprindo ou não cumprindo na sua integralidade aquilo que reza a lei. Exato. Por exemplo, esses municípios, não só esses 30 como outros tantos, podem fazer mais, podem levar as informações para a rua, podem difundir por meio de jornal impresso, por meio de outros meios de comunicação também, não é? É isso que nós pedimos e ao final dessa auditoria, o que nós vamos propor? Primeiro é o seguinte, se fosse propor só para penalizar, não resolve, só penalizar. Nós precisamos criar mecanismo de cumplicidade, de comprometimento. Então vamos propor um termo de ajustamento de gestão, um TAG, assim, aos 30 prefeitos. Olha, meu gestor, você não cumpre isso e isso na lei. Vamos trabalhar com 6 meses, com 8 meses, para você cumprir isto aqui, em 8 meses, ou em 12 meses, cumprir toda a inteireza da lei. Aí sim, se ele topa, nós assinamos um documento. Se ele não cumprir, aí nós podemos penalizá-lo. Mas, conselheiro, isso não é falha grave? Isso não deveria constar como falha grave na avaliação das contas? E consta. Poderia se abrir um processo de improbidade administrativa. Exato, porque é mas transparência. eu nesse momento, eu considero que você tem que ter racionalidade e entender o seguinte: se fosse resolver só a penalidade, era ótimo, estava resolvido, você pode penalizar. O que interessa é a executoriedade, é o resultado. Então, nós precisamos criar soluções compartilhadas entre o fiscal e o gestor para que aquilo resolva. Seria muito conveniente. O tribunal vai e penaliza o gestor que não cumpre. Já penalizou com multas e tal. Pronto, está resolvido o problema? Não está resolvido o problema.
Então eu fiz até um contato preliminar com o Ministério Público Federal, que eu vi num noticiário dizendo que daí ia propor ações de improbidade a 4, 5 municípios, em relação a essa questão da não execução da lei de transparência da LAI. E eu fiz um contato preliminar e quero argumentar que não é hora da ação de improbidade ainda. Vamos dar um tempo. Não é hora de punir ainda? Ainda não é hora de punir, é hora de trazer o gestor para assinar um comprometimento para que se execute a lei. Te dou um exemplo, claro, bem específico disso. Nós temos uma lei fantástica, é uma lei que é chamada Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Fantástico. É uma lei que exige que o gestor, nas compras governamentais, de até R$80 mil, compre do micro e do pequeno empresário da região, da cidade da região. Não é por vontade, é obrigado a comprar do micro e pequeno. Então, até 80 mil, o prefeito de Alta Floresta tem que comprar lá em Alta Floresta ou em Carlinda, ali na região, aqueles produtos que são consumidos pela prefeitura. O que ocorre? Em 2013, o Tribunal de Contas fez uma parceria com o SEBRAE, foi um marco inicial de fiscalização concentrada nessa lei. Essa lei existe desde 2016, desde 2006. Então, são 7 anos. Aí fomos fazer um levantamento. O SEBRAE, que é o executor, que é a instituição federal que cuida dessa coordenação. De 5.540 municípios, tinha 800 cumprindo parcialmente a lei. Muito pouco. 2013. Aí todos os tribunais de contas, através da Tricom, eu presidi a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, nós fizemos uma estratégia, reunimos todos os tribunais, depois reunimos técnicos, depois fizemos em 2013, em março, uma reunião com todos os prefeitos no Brasil inteiro, 22 estados participaram disso. Chamamos os prefeitos em 22 estados, os tribunais de 22 estados, e dizemos, olha, vocês têm que cumprir a lei, senão a partir de 2 anos vão começar a puni-los. Por que não cumpriam? Porque achavam que, como ela é diferente da lei de licitações, eles iam cometer uma ilegalidade de privilegiar o micro e pequeno. Uhum. E veja que em 2015, agora nós tivemos um congresso agora em dezembro, nós já estamos com 3.000 municípios cumprindo a lei, de 800 em 2 anos para 3.000. Nesse ritmo, daqui 2 anos, 5.000 estarão cumprindo. Por quê? Porque nós criamos um sistema de comprometimento, de esclarecimento, de vinculação das pessoas. Entender, se você cumpre a lei, você está gerando emprego, gerando desenvolvimento sustentável, garantindo o progresso da sua cidade. Então, não tem sentido você não cumprir a lei. E aí nós vamos chegar ao ponto que nós queremos. Ou seja, dar executoriedade a uma política pública importante, mas que existe só no papel e ela não ocorre na prática. Existe o Estatuto do Tribunal de Contas, que sabe quem foi que lançou esse estatuto? Foi Napoleão Bonaparte, no século XVI. Aquele modelo já é ultrapassado, porque ninguém segue mais. Nessa nova concepção aí, inclusive que o senhor defende, né? Defende o quê, Paulo? Essa nova concepção de participação popular. O Tribunal de Contas, ele, sob sua gestão nesse biênio aqui, terá como fiscalizar em real time, em tempo, durante o próprio ano de execução daquele gestor? Perfeitamente. Napoleão realmente foi quem criou o Tribunal de Contas francês. E aqui no Brasil foi Rui Barbosa, no início da República, em 1889, que foi inspirado pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Porque o controle, esse estatuto que eu falo para o senhor, porque ele norteou, na verdade, né? Porque veio da Europa essa concepção de Tribunal de Contas, que foi assimilado pelas Américas. É aquilo que nós falamos, a democracia, a França saindo daquele império para o processo republicano, não existe sem controle, né? Pois bem, o Tribunal de Contas, nesse novo planejamento, está fazendo uma revolução, está mudando de 180 graus sua forma de atuar. Nós atuamos até agora em contas de gestão. 80% dos nossos técnicos, auditores e técnicos de controle externo, que representam quase 400 pessoas concursadas, independentes, extremamente competentes, preparadas, estavam voltadas para as contas de gestão. Então, assim, nós tínhamos um tempo fora da realidade atual, do mundo virtual.
Nós esperávamos você, como gestor, concluir um ano de gestão, fazia o balanço, né? Porque sem fechar os 12 meses não tinha como fazer o balanço, não tem como. E aí que nós íamos analisar seu balanço para poder fazer os achados de auditoria, as irregularidades, comunicar a você sobre elas para você se defender o devido processo legal. E aí que nós íamos emitir juízo de valor sobre suas contas. E isso, claro, gera o quê? Uma frustração, porque você vai julgar uma coisa que ocorreu há 6 meses, um ano atrás. E olha que nós somos considerados o melhor Tribunal de Contas, ou um dos 2 melhores tribunais de contas do Brasil. Nós julgamos todos os balanços do ano anterior. Tem tribunal que julga com 4, com 3, com 5 anos de atraso. Então, o que ocorre? Isso gera frustração porque, às vezes, o problema ocorreu ao longo do ano e você não teve como resolver, porque você estava esperando uma consolidação das contas de gestão. E nossa força de trabalho, por consequência, 80% dessas 400 pessoas estavam focados nisso. Saímos desse processo, não que saímos completamente, nós vamos fazer isso por amostragem. Ainda vai ter conta de gestão também. Mas anual, né? Anual, mas nós estamos entrando num processo de auditorias de atos de gestão. Independente de concluir... Isso é meio que trocar o pneu com o carro andando? Como que você vai fazer juízo de valor no ato? No ato de gestão, em cima de um fato concreto. Por exemplo, você ao longo de um mês, você está executando um determinado serviço que tem início, meio e fim. Então você pode avaliar aquele serviço de início, meio e fim. E diferente do Ministério Público, que abre o inquérito administrativo, faz investigação, auditoria, e depois propõe à Justiça acatar ou não uma ação de improbidade ou alguma coisa parecida, nós, diferentes, nós podemos e temos essa atribuição. Nós auditamos, damos o direito de resposta, seria o nosso inquérito administrativo, auditamos, damos direito de resposta de defesa do processo legal ao gestor, levamos para o nosso Ministério Público de Contas para emitir um parecer e levamos para o plenário para decidir. E aí é uma decisão de plenário. E então essa decisão ela já pode ocorrer durante o... Ao longo do ano vai ocorrer diversas decisões. E isso vai se somando para aquela avaliação final, que naquela avaliação final isso já vai... Tudo será agregado no geral das Isso é uma revolução. É uma revolução. É uma revolução. Significa na prática o seguinte, você identifica um problema de um hospital e já toma decisões ali, que não depende de outro, só do tribunal. Toma decisões. Ou de chamar o gestor, olha, vamos assinar um documento, um termo de ajustamento de gestão, para você resolver esses problemas em 2 meses, 3 meses, ou se ele não aceita, já penalizamos, tomamos as medidas legais cabíveis para penalizar. E aí também entra a participação popular, porque naquilo que o senhor falou aí, se existir uma denúncia concreta... Se nós tínhamos 10%, 5% da nossa força de trabalho para denúncia de fora, vamos ter 5 vezes mais, ter 30%, 25%, 30% de O cara denuncia lá, lá no hospital tal, do município lá, os servidores não estão trabalhando, os médicos não estão indo trabalhar, por exemplo, né? Aí o tribunal tem como... Vai ter como trabalhar no sentido de dar consequência muito maior do que hoje nós já fazemos, mas sem uma força de trabalho concentrada nessa área. Conselheiro Antônio Joaquim, Só para concluir, Paulo, o que significa que o tribunal entendeu nesse estudo do novo planejamento que nós tínhamos que nos adequar à nova realidade do mundo, quer dizer, a instantaneidade dos problemas, né? A era do WhatsApp, né? O cara faz uma bobagem numa boate, no outro dia, 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, o mundo inteiro sabe. Tá sabendo. Entendeu? Então, o tribunal precisa ter esse mundo real, precisa de ter essa responsabilidade de dar respostas de acordo com a demanda que a sociedade tem. A minha primeira pergunta aqui para o senhor foi justamente isso. O que consta dessa 53ª mesa, né, 53º colegiado, que os outros 52 não tinham? Essa inovação que o senhor traz, inclusive representada aqui nessa cartilha de 23 páginas, traz aí, evidentemente, algumas inovações, como essa, por exemplo, aí de fiscalizar em tempo real. Isso é consenso? Paulo, você passou pelo crivo do pleno e tal. Mas existe um fator de vaidade, né? A gente presume, pelo menos, que existe. Por quê? Porque quem acabou de deixar o comando do TCE, ele pode falar, poxa,
cara está vindo aí com um rol de inovações, dizendo que a partir de agora tudo vai ser diferente, tudo vai ser bem melhor. Isso não suscita esse tipo de situação interna? Verdadeiramente não, porque isso não é uma obra pessoal. Essa não é a obra do Antônio Joaquim, essa é uma obra de todos os membros do tribunal. Isso é discutido, debatido com os membros, com os conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público, os auditores, os técnicos. Isso é um processo extremamente democrático. Então, eu diria para você o seguinte: nós estamos avançando. Não quer dizer que nós estamos descobrindo agora essa situação. Se nós não tivéssemos avançado para trás, nessas gestões passadas, nós não teríamos condições de estar nesse patamar. Então, obrigatoriamente, a gente precisaria ter passado, como passamos, por todos os processos que passamos ao longo desses 12 anos dos outros planejamentos. Então, nós nos preparamos para dar esse salto. Então, não é um salto mágico, não é uma coisa voluntária do Antônio Joaquim. Então, o ex-presidente Valdir Teis, que saiu agora, participou efetivamente, todos os conselheiros. Então, é um filho de todos, não um filho de vários. Então, isso aqui não é necessariamente da cabeça do Antônio Joaquim, única e Quem exclusivamente. sou eu? Não, o senhor é o presidente do Tribunal de Contas. Poderia muito bem, como um candidato para se eleger, ele traz consigo um plano de governo. Lá tem essa diferença. É um processo que é amadurecido, com extremamente amadurecimento, a maturidade de todos os setores do tribunal. Então, e jamais seria vamos dizer assim, uma situação completamente inusitada eu chegar aqui e querer, mesmo que fosse de forma subterfúgia, de forma subterrânea, eu queria dizer que isso aqui é um produto meu. Ao contrário, isso aqui é do tribunal e produto de 12 anos de trabalho. Isso não nasceu antes. Trabalho colegiado. Deixa eu te perguntar aqui, conselheiro Antônio Joaquim, o controle externo, não sei se o senhor pensa assim, eu queria a sua opinião sobre isso, parece que tem chamado a atenção das faculdades de direito, né? A questão jurídica, a questão jurídica. Parece que já está sendo inserido esse tipo de disciplina, vamos chamar assim, nas faculdades de direito. Isso procede? O senhor pensa assim também? Está acontecendo isso realmente? Mato Grosso já está aderindo a isso? Eu sou estudante de direito, sou acadêmico de direito. Minha graduação é em administração de empresa, tenho pós-graduação em direito administrativo na Fundação Getúlio Vargas, mas eu parei, inclusive, no 7º semestre. Eu me revoltava, já tem uns 2 anos que eu tranquei a matrícula, não ter foco nenhum no curso de Direito nessa questão do controle externo. É uma ausência, assim, inexplicável. Você disse uma verdade, nos 3 últimos anos começa a ter... em São Paulo parece que já tem, alguns estados. E é uma obrigação ter, porque é um tribunal constitucional, criado na Constituição Federal e nas Constituições estaduais. É um processo diferente do processo do judiciário. Por isso que o ministro Aires Brito é nosso grande patrono, nosso Rui Barbosa do século XXI. Então, assim, ele conceitua isso com clareza. O Tribunal de Contas é um tribunal constitucional, um tribunal que tem um processo que não é judiciário e que não é administrativo, é um processo de contas. Aliás, nós temos uma lacuna que eu, como presidente da Associação Nacional, briguei muito para conseguir, nós vamos conseguir ainda, se Deus quiser, é o Código Nacional do Processo de Contas. Como tem o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, precisa de ter o Código de Processo de Contas. Hoje nós usamos muito o direito administrativo, mas o certo é ter o Código Nacional do Processo de Contas. E então, assim, as universidades têm o dever de ter matéria no seu currículo em relação ao controle externo. É um dever. Era uma lacuna extremamente, vamos dizer assim, desonesta intelectualmente, academicamente, essa ausência. Aliás, eu volto a dizer sobre cidadania. Veja bem, as escolas, vamos começar a escola do ensino médio, não vou dizer nem do ensino fundamental, as escolas do ensino médio, as universidades são ausentes do processo de formação de cidadão. As universidades formam médicos de altíssimo nível, o sujeito faz a operação na tua cabeça, perfeita, mas se você perguntar para a maioria dos médicos sobre cidadania, eles não entendem nada de cidadania. Assim são engenheiros que constroem maravilhas, pontes e prédios,
Mas assim como pergunta para um advogado sobre medicina, vai ser... Não, mas é diferente, porque aí é atividade profissional. Cidadania é atividade para todos. Cidadania é universal. É interesse público, é universal, é sobre o destino da coletividade. Então isso é um prejuízo enorme para aquilo que nós falamos antes. O Brasil só vai melhorar quando as pessoas entenderem o seu dever. Não adianta ir só para o boteco xingar a política. Isso não resolve nada. Isso é uma coisa muito mais parecido com você ir para o Estado e xingar o juiz. Isso não resolve nada. Você precisa participar efetivamente. Na hora de votar, por exemplo, as pessoas votam de forma inconsequente. Vota porque o sobrinho pediu, o parente, o cunhado, o vizinho, e depois não quer saber em quem votou, não acompanha a vida de quem ele elegeu. Então, essa questão das universidades terem atividade acadêmica de cidadania, desde o ensino médio até as universidades, é uma necessidade. O Tribunal de Contas, como um todo, ele investiga os atos de índole financeira propriamente, ou ele investiga os gestores públicos? Porque, e também anexado a esta questão, desde a Constituição de 88, a impressão é que esse volume, não é, de situações de improbidade ou de problemas junto à prestação de contas aumentou, mas muito mesmo, diante no âmbito do Tribunal de Contas. Procede isso? O senhor acha que realmente aumentou? E como lidar com isso aí? Porque é um volume muito grande, não é? Sem dúvida que aumentou muito. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, é uma referência hoje. Está participando praticamente no dia a dia da gestão do governo federal. Mas volto a te dizer, o trabalho do controle externo é por amostragem. É impossível você pegar o Tribunal de Contas que fiscaliza e audita em torno de 700 jurisdicionados, 700 órgãos, 700 instituições, né, um orçamento em torno de 20 bilhões, no geral, em torno de 20 bilhões. É impossível você chegar na Secretaria de Educação do Mato Grosso ou na Prefeitura de Rondonópolis e investigar todos os processos. É impossível. Então é por amostragem. Mas isso é um critério internacional, de você ter um protocolo de auditoria. Por isso que eu digo, jamais esses órgãos de controle irão abraçar todas as questões de uma gestão pública. Ele só vai se aprimorar e abraçar o máximo possível de irregularidade se o cidadão participar. Antônio Joaquim, Antônio Conselheiro, como eu tenho costume de chamá-lo, né? Uma referência aí ao líder religioso cearense, que apesar de ter morrido na Bahia, na Guerra de Canudos, era cearense. Obrigado pela sua participação. Aliás, tem uma pergunta que sempre me perseguiu aqui, que eu preciso de... O Américo está me dando sinal ali, olha, tem compromisso. Não. Quem que fiscaliza o Tribunal de Contas, hein? Pois é. Afinal de contas. Hoje, pela Constituição, é a Assembleia. Mas aí é um julgamento político, eu digo, tecnicamente, não é? Tecnicamente é o próprio tribunal. Aí... As contas do gestor, do presidente do tribunal, são julgadas pelo pleno do tribunal e depois vai para a Assembleia aprovar ou não aprovar aquele julgamento. Mas eu volto a dizer o que foi uma luta incansável da minha parte como presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas. Criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. A exemplo do CNJ, o Conselho Nacional da Justiça. Ele que seria e que será, amanhã ou depois, quando for criado pelo Congresso, existe uma emenda constitucional pronta para votar, ele que será o verdadeiro fiscal dos tribunais. Do jeito que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, afasta juízes, desembargadores, toma providência em relação a desvios de conduta, seria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E nós estamos defendendo, nós estamos mendigando ao Congresso para votar isso. Uhum. Nós queremos ser fiscalizados de uma forma mais efetiva. Mais abrangente, não é? E mais consequente. E só vamos ter essa fiscalização sobre os nossos atos mais abrangente, mais efetiva, com a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Falar em se autofiscalizar, em fiscalizar o Tribunal de Contas, esse ano de 2016 o orçamento lá parece que está em 350 milhões, não é? Esse montante aí, e com as atribuições, ou que nem funções, ou como que está sendo feito? Vamos fazer um parâmetro. Só de um recolhimento no dia 30 de dezembro agora, de dívidas que
que estavam, vamos dizer assim, negociando aí o governo anterior, só um recolhimento do frigorífico Friboi foi o nosso orçamento, 360 milhões. Só um. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o nosso custo é ínfimo. Assim. É ínfimo, porque o que nós damos, quando nós estamos executando políticas de fiscalização, evitando desvios, evitando prejuízo... Não, sim, o custo-benefício disso aí é... Nós vamos fazer, inclusive, eu pedi já para o nosso pessoal da comunicação, fazer um levantamento de todas as medidas que tomamos o ano passado, na gestão do conselheiro Valdir, por todos os relatores em relação a o efeito que causou. O que gerou de economia para o Estado. Efeito prático, é. Eu te digo que não é menos de 2 bilhões de reais. Então, assim, vale a pena. O tribunal vale muito a pena, é uma necessidade institucional, constitucional, não há democracia sem controle. Só que nós queremos que ele funcione cada vez mais. Eu digo aos jovens, que são mais os internautas, dizendo o seguinte, nós precisamos de vocês para vocês entenderem que as coisas só ocorrem de forma institucional. Né? Tem que ter as instituições. Né? Sem instituições, as coisas não funcionam. Por que os movimentos espetaculares de 2013 e 2015 não se traduziram numa transformação maior? Porque não foram canalizados para as instituições. Então, assim, os jovens têm que ter essa energia, essa disposição do movimento, mas precisam respeitar e valorizar as instituições. Eu volto àquilo que eu disse, não há salvadores da pátria. O que há é democracia funcionando. E para funcionar a democracia, precisa ter controle e precisa ter instituições. Então, essa energia é preciso ser canalizada em partidos políticos, em reuniões de audiências públicas com os orçamentos participativos, em debate com os seus gestores, com os seus representantes. Quer dizer, é preciso sair só da manifestação pura e simples para o debate e para a provocação das autoridades. As autoridades devem ser provocadas, né, nos momentos necessários, com respeito, mas provocadas, né, no sentido de fazer com que elas falem coisa com coisa. O que ocorre é que as políticas são tão irreais, principalmente as campanhas, se você for avaliar bem as campanhas, pelo menos as últimas campanhas, o que o sujeito promete fazer, precisaria de 10, 15 orçamentos para fazer o que eles prometem na campanha eleitoral. Por quê? Não discute o mundo real. Como é que vai fazer tudo isso se você só tem 250 milhões, por exemplo, em Cuiabá para investimento no ano? Então, assim, é isso que vai mudar o Brasil. Eu sempre insisto nisso. E acho que os jovens são extremamente importantes nesse processo. Conselheiro Antônio Joaquim, obrigado. Você vai fazer corte lá agora, nessa gestão sua, não? Vai fazer corte? Olha, pessoal, eu acabo de assinar uma portaria, hoje, agora, final da manhã, suspendendo todos os contratos administrativos que nós temos. Sério? Até o dia 31 de janeiro. Por quê? Como esse planejamento... Está com mania de Pedro Táxi? Não. Ao contrário, eu acho que isso é um dever tanto do Pedro Táxi como do Antônio Joaquim. Nós temos que ter planejamento e responsabilidade. O que ocorre? Não é que nós estamos achando que há irregularidades no contrato. É que esse novo planejamento, como eu disse, é uma revolução. Nós estamos mudando a forma de fazer. Então, vamos avaliar contrato por contrato para saber se eles adequam a essa nova realidade do tribunal. Então, esse é um mês que, se a gente der uma parada, o mundo vai continuar girando, ninguém vai sofrer. Então, é um processo de ajuste de planejamento em relação à área de... Eu agradeço pela sua vinda aqui ao Repórter MT. A gente se sente lisonjeado com a sua presença aqui e a gente deseja ao senhor também um biênio produtivo, que, sendo assim, quem ganha é a sociedade, especialmente se a sociedade também participar, tal como quer o TCE, não é? Que o senhor tenha aí um bom 2016 e um abraço para o Américo Correia, que é o coordenador de comunicação. Obrigado por ter vindo também, ao Fábio Monteiro, que está integrando também agora a equipe. Obrigado. Tem ido em Barra do Garça? Não? Nunca mais foi? Tem um dever, mamãe está lá. Tem que ir. E muitos amigos de infância. Achei que era só para pedir voto na época que era deputado federal, né? Não. Vai lá por questão afetiva. Por raiz, eu acho que um homem não pode perder as raízes. Antônio Joaquim, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conosco aqui no Repórter MT.